Vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços digitais, @Paulo Roberto Maciel, repórter paulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo temos a liturgia referente ao dia 28 de abril de 2026, terça-feira, quarta semana da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui, com este lenço. No rito temos a missa própria, com o prefácio da Páscoa. Pode ser também, atenção você, que é presidente de celebração eucarística ou da palavra, pode ser uma missa em homenagem a São Pedro Chanel, presbítero e mártir, memória facultativa, cor vermelha, ou São Luís Maria Grignon de Montfort, presbítero, memória facultativa, cor branca. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 19 a 26. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando junto naquela igreja. Instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o salmo de resposta, o salmo responsorial, é o 86 na Vulgata, ou 87 na Bíblia hebraica, a Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, refrão é o Salmo 116 na Vulgata ou 117 na Bíblia hebraica. Versículo 1º-A. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Repetamos. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Lembro o Egito e a Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia, ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Deus anota no seu livro onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso todos juntos a cantar se alegrarão. E dançando exclamarão, estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Repitamos, cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Agora vamos ao Evangelho escrito pelo apóstolo São João, capítulo 10, versículos do 22 ao 30. Vamos, antes de proclamá-lo, aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, celebrava-se em Jerusalém a festa de dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, aqui sobre a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 19 a 26, a palavra cristão é muito profunda. Desde a primeira vez em que foi utilizada para caracterizar os seguidores de Cristo até hoje, ela envolve compromisso, determinação, doação e dedicação plena. E essa palavra cristão foi utilizada pela primeira vez em Antioquia, onde estavam Paulo e Barnabé. Olha, os seguidores de Jesus na cidade de Antioquia são chamados, então, pela primeira vez de cristãos. No Evangelho, Jesus declara sua sintonia perfeita com o Pai. Eu e o Pai somos um, diz ele. Há um único Deus em três pessoas, Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Então, um único Deus em três pessoas. É difícil para nós compreendermos? Mas nós estamos falando de Deus. Deus é o Criador de tudo, de todo o universo. Como é que a criatura quer entender Deus? Vamos agora à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Cheios de má vontade, adversários de Jesus insultam o Mestre, provocando-o a ser mais claro quanto à sua pessoa, quem de fato ele é. Não faltava clareza nas explicações de Jesus. Nem ele tinha intenção de enganar ninguém, hein? Inúmeras vezes e em diversas ocasiões, Jesus afirmou e reafirmou ser o Cristo, Filho de Deus, e que as obras que ele realizava em nome do Pai dão testemunho dele, isto é, comprovam que ele vem de Deus. Aos chefes do povo, no entanto, faltam sensibilidade e disposição para ouvir e acolher Jesus e seus ensinamentos. Decididamente, não são ovelhas do seu rebanho. Não pertencem ao grupo dos que ouvem a sua voz e o seguem. Privam-se de estar em mãos seguras, de ter a vida eterna garantida e de usufruir da constante proteção divina. Vão perder a salvação, né? Salvação eterna, por isso. Aqui no livro Palavra e Vida também tem uma reflexão, uma explicação sobre João, capítulo 10, versículos do 22 ao 30. A falsa ideia de como seria o Cristo, Messias, faz os judeus abordarem Jesus para que o dissesse claramente. Eles tinham uma ideia diferente. Jesus apela para as obras que tinha praticado, mas eles não entendiam. É que estavam esperando a hora em que Jesus fosse restaurar o reino de Israel, expulsando os romanos e reinando sobre os judeus, como um rei político, né? Jesus não foi político, não foi rei político. Mas o reino do Messias não é deste mundo. Olha aí a explicação. Também nós fazemos um juízo errado de Deus, querendo que ele intervenha milagrosamente em nossa vida, livrando-nos de todos os problemas. Deus não vai livrar-nos de todos os nossos problemas, até porque nós temos a liberdade
a nossa decisão, nosso livre-arbítrio. Em vez disso, nós devemos pedir força a Deus para enfrentar os problemas, né, e vencê-los, até que um dia, sim, chegaremos à vida eterna, aí não teremos mais problemas, viveremos com felicidade em plenitude, algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável e grandioso. São Paulo apóstolo já disse, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, aqueles que quiserem a proteção de Deus, porque muitos não querem. Agora já tem até frases de efeito nas escolas por aí, a fé não pode ser imposta, como se alguém estivesse impondo a fé. A fé é uma decisão de cada um que queira se salvar depois dessa passagem efêmera pela terra. Santos do dia 28 de abril. Vamos falar dos santos? Temos aqui São Paulo Pancaquan, São João Batista Din Van Dan e Pedro Nguyen Van Rieu. Foram mártires. Pelos nomes vocês já observaram, são da Ásia. Morreram em 1840, teve sacerdote e catequistas no Vietnã. O primeiro sacerdote, os outros catequistas foram encarcerados, torturados e decapitados após terem sido mantidos no cárcere durante 3 anos. Então vamos rogar que estes santos já estão com Deus, atuem em nosso favor, né? Peçam a Deus por nós que ainda estamos na passagem aqui pela terra, na igreja militante. Santa do dia 28 de abril é São Prudêncio, foi bispo dos séculos V e VI. Em Tarazona, na Espanha, abraçou a vida clerical, a vida da igreja. Mais tarde, depois da morte do bispo, elegeram-no sucessor. Destacou-se como consolo dos aflitos e proteção dos mais pobres. São Prudêncio, rogai por mim, rogai por nós. Santa do dia 28 de abril é Santa Joana Beretta Molla. Foi mãe de família e morreu em 1962. Foi uma médica pediatra que preferiu morrer a abortar. Salvou a vida do seu 4º filho. Ela não abortou e salvou a vida do filho. Olha, que exemplo de mãe. Mãe de família e santa. Santa Joana Beretta Molla, rogai por mim, rogai por nós. Bem-aventurado do dia 28 de abril é o Beato Lucésio. Foi um leigo. Bem-aventurado ou beato está a um degrau da santificação, da canonização. Falta pouco. É só acontecer um milagre pela intercessão do beato que haverá a cerimônia de canonização. Ele morreu em 1260. Foi um rico mercador de Poggibonsi, na Itália. Não sei se a pronúncia correta é essa, hein? Poggibonsi, na Itália. Beato Lucésio, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Bem-aventurada do dia 28 de abril é Beata Maria Luísa de Jesus Trichet. Virgem, morreu em 1759. Foi a primeira religiosa e superiora da Congregação das Filhas da Sabedoria. Essa congregação foi fundada por São Luís Maria Grignon de Montfort. Beato do dia 28 de abril é José Cebula, o bem-aventurado José Cebula ou Cébula. Não sei a pronúncia correta. Foi um presbítero, ou seja, padre e mártir. Morreu em 1941. Foi um sacerdote da congregação dos missionários oblatos da Virgem Imaculada, de origem polonesa. Por exercer clandestinamente o ministério, foi deportado para o campo de Mauthausen, na Áustria. São Luís Maria Grignon de Montfort é santo do dia 28 de abril. Foi um sacerdote, morreu em 1716. Foi um exímio pregador, foi nomeado pelo Papa Clemente IX, missionário apostólico, fundou a Companhia de Maria, de sacerdotes missionários, a Congregação das Filhas da Sabedoria, de freiras hospitaleiras e os irmãos de São Gabriel, irmãos leigos, dedicados ao ensino, santo mariano por excelência. Sua espiritualidade se baseava
no amor à cruz e na escravidão de amor à Santíssima Virgem. De acordo com o Portal do Vaticano, Luís Maria Grignon de Montfort, ele foi o segundo de 18 filhos. Nasceu no dia 31 de janeiro de 1673, na França, numa família da Bretanha, profundamente cristã. Aos 12 anos frequentou o colégio jesuíta São Tomás Becket, em Rennes, e a seguir transferiu-se para Paris. Foi para o seminário de São Sulpício e estudou na Universidade de Sorbonne. Com 27 anos, em 5 de julho de 1700, dia de Pentecostes, foi ordenado padre. Luís Maria Grignon de Montfort era homem de oração e ação. A sua obra evangelizadora distinguiu-se logo pela defesa da fé católica contra o racionalismo, o protestantismo, o galicanismo e o difuso jansenismo. Um dos seus primeiros encargos foi de capelão do hospital de Poitiers. Após 2 meses de peregrinação a pé, em 1706, chegou a Roma, onde recebeu o título de missionário apostólico do Papa Clemente XI. No dia 28 de abril de 1716, enquanto participava de uma missão, faleceu de pneumonia com a idade de 44 anos. Todo o povo se reuniu diante de seu leito de morte para receber a sua bênção. Foi beatificado em 1888 pelo Papa Leão XIII e canonizado em 1947 pelo Papa Pio XII. O próprio Papa João Paulo II, que o inscreveu no calendário geral da Igreja em 1996, adotou para o pontificado o motto Totus Tuus, extraído de sua espiritualidade. Luís de Montfort, fundador das Filhas da Sabedoria em 1703 e da Companhia de Maria em 1705, é recordado pelos seus escritos marianos, como o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, redigido em 1712. Esta obra permaneceu escondida num cofre por 150 anos e, ao ser reencontrada em 1842, foi publicada no ano seguinte. Hoje é traduzida em numerosas línguas por ser o ponto de referência da espiritualidade mariana mundial. São Pedro Chanel, sacerdote e mártir, é do dia 28 de abril. Morreu em 1841, foi um religioso da Sociedade de Maria, dos Maristas. Apóstolo de Oceania, recebeu o martírio na ilha de Futunan, Polinésia Francesa, por ter evangelizado e convertido, entre outros, o filho do chefe da tribo. De acordo com o site da TV Rede Século XXI, no dia 12 de novembro de 1827, desembarcou providencialmente na minúscula ilha de Futuna, hoje possessão francesa no Oceano Pacífico, o missionário marista Pedro Chanel, em companhia de um confrade leigo. A pequena ilha, dividida em duas por uma montanha central e por 2 tribos perenemente em guerra, era um local difícil. Era necessário ter muita coragem e caridade de Deus para assumir uma missão assim. Na região, de fato, Pedro Chanel teria concluído a sua aventura de evangelizador, morto a pancadas de bastão a 28 de abril de 1841 pelo genro do cacique Musso Musso, irado porque entre os convertidos ao cristianismo estavam alguns membros de sua família. Pedro Chanel nasceu na França, em Couette, a 12 de julho de 1803. Aos 12 anos, seguindo os conselhos do zeloso pároco Trompier, iniciou os estudos no seminário. Olha, começou novo, 12 anos. Foi-lhe concedido entrar em 1824 no Seminário Maior de Bourg, onde recebeu 3 anos depois a ordenação sacerdotal. Foi vigário de Amberieu-de-Jec, unindo-se a um grupo de sacerdotes diocesanos, os maristas. A Sociedade de Maria, aprovada pelo Papa em 1836, teve entre os primeiros membros Pedro Chanel, que no mesmo ano embarcou com destino à Oceania. Então lá ele foi martirizado, né? São Pedro Chanel, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 acate, pois vem de Deus.